15 anos atrás, 2 helicópteros da Força Aérea dos Estados Unidos avançavam a fronteira do Paquistão e o objetivo era muito claro: uma cidade de 120 mil habitantes chamada Abbottabad, e perto dela estava a menos de 2 quilômetros a principal academia militar paquistanesa. E no interior desses 2 helicópteros haviam os 23 homens mais preparados do mundo, os Navy SEALs do Team 6. A missão entrar nesse complexo residencial era muito clara: capturar o homem mais procurado do planeta. 38 minutos depois, Osama Bin Laden estava morto. Mas o que realmente aconteceu naqueles 38 minutos, que a mídia nunca te contou, o que os documentos desclassificados revelaram, e por que esta operação importa mais hoje do que em 2011, é o que você vai ver agora. Este vídeo tem 3 partes. Na primeira, como a CIA encontrou o Bin Laden depois de 10 anos de caçada. Na segunda parte, você vai ver os 38 minutos, praticamente ali em tempo real, o que deu certo, o que quase deu errado. Na terceira parte, e mais importante, o que esta operação significa para o Oriente Médio que existe hoje, em maio de 2026. Se você ainda não está inscrito no canal, faça isso agora, porque este tipo de análise você não vai encontrar em outro canal em português. Para entender a operação Lança de Netuno, você precisa entender primeiro o que foi a caçada em 10 anos. Bilhões de dólares, 2 presidentes e uma pergunta que o mundo inteiro fazia: onde estava Osama Bin Laden? Após os ataques de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão. Em dezembro daquele mesmo ano, milhares de americanos quase o capturaram na Batalha de Tora Bora. Quase. Ele escapou para as montanhas do Paquistão e a CIA perdeu um rastro por quase 6 anos. Em 2003, o governo Bush desviou recursos críticos para a caçada e para iniciar a invasão do Iraque, oficialmente inclusive para combater o terrorismo. Na prática, a CIA perdeu posições, perdeu agentes e Bin Laden se tornou um verdadeiro fantasma. A virada veio de um lugar muito improvável e também de um nome muito desconhecido: Abu Ahmed al-Qaid, um mensageiro, um homem que nunca usava celular, que variava suas rotas, que vivia numa verdadeira paranoia. A CIA detectou que alguém com esse perfil de segurança operacional extrema provavelmente estava protegendo alguém muito importante. Em agosto de 2010, analistas da CIA rastrearam o mensageiro até um complexo em Abbottabad, uma cidade no noroeste do Paquistão. O que encontraram não era uma caverna, não era uma aldeia remota, era uma mansão de 8 cômodos com muros de 5 a 6 metros de altura, sem conexão com a internet, sem linha telefônica e que queimava o próprio lixo em vez de depositá-lo na rua. Um complexo construído para esconder algo ou alguém muito importante. Depois de 6 meses de vigilância aérea e de inteligência humana, a CIA chegou a uma conclusão: 60 a 80% de probabilidade de Bin Laden estar ali. Barack Obama, na época presidente, ouviu isso e tomou uma decisão que definiria a sua presidência. Eram 23 horas e poucos minutos do dia 1º de maio de 2011, no horário local.
2 helicópteros Black Hawk com sistemas de redução de ruído e radar absorvente, tecnologia que o Paquistão nunca deveria ter visto, decolaram de Jalalabad, no Paquistão. A bordo, 23 operadores do SEAL Team 6, a unidade de operações especiais mais letal do mundo. Nenhum deles sabia ao certo o que encontraria lá dentro. A CIA tinha probabilidades, mas não certezas. O presidente tinha dado luz verde para uma missão com base numa aposta de 60 a 80%. Alguns dizem que até 90%. Quando o primeiro helicóptero tentou pousar no interior do complexo, o piloto sentiu que nenhum piloto queria sentir naquele dia. O aparelho perdeu sustentação, o vórtex de ar criado pelos muros altos causou uma queda de pressão não prevista nos simuladores. O Black Hawk caiu, controlado, mas realmente caiu. Em qualquer outro contexto, a missão seria abortada. Esses operadores não abortaram. Eles saíram do helicóptero danificado, abriram um buraco no muro do complexo e entraram a pé. O que aconteceu nos 38 minutos seguintes foi documentado em detalhes nos anos posteriores por operadores que deram entrevistas, por documentos do Congresso americano desclassificados em 2014 e pelo relato do operador Mark Bisonetti, que publicou o livro No Easy Day sob pseudônimo em 2012. Andar por andar, cômodo por cômodo, 3 homens foram eliminados antes que os SEALs chegassem ao terceiro andar. Ali um operador encontrou Bin Laden na entrada do quarto. O terrorista usava sua esposa como escudo. 2 tiros, um na cabeça, Osama Bin Laden estava morto. Antes de sair, a equipe vasculhou todo o complexo e recolheu o maior volume de inteligência capturado em uma única operação na história da guerra ao terror. Pendrives, hard drives, documentos manuscritos, materiais que levou anos para serem analisados e que revelou a estrutura interna da Al-Qaeda de formas que a CIA nunca havia previsto. O helicóptero danificado foi destruído no local para que nenhuma tecnologia americana caísse em mãos erradas. 38 minutos depois do início desta operação, os SEALs estavam de volta no ar. Agora vem a parte que nenhum canal de história militar te contou, porque o que aconteceu em 2011 não acabou em 2011. A morte de Bin Laden foi um golpe simbólico inegável. Obama anunciou a notícia ao mundo poucas horas depois, num discurso que foi transmitido ao vivo para 56 milhões de americanos. Pessoas foram às ruas, o World Trade Center recebeu flores, o Ocidente respirou. Mas o terrorismo não acabou. A Al-Qaeda não acabou. E o Oriente Médio que existe hoje, em maio de 2026, é a prova disso. 3 consequências diretas da operação Lança de Netuno, que podemos dizer aí que define realmente o cenário que estamos vivendo agora. Os Estados Unidos executaram a operação sem avisar o Paquistão, que foram de forma muito deliberada, porque a CIA suspeitava, e ainda até hoje suspeita, que havia elementos do ISI, que é a inteligência paquistanesa, que protegiam Osama Bin Laden. Abbottabad ficava a menos de 2 quilômetros de uma academia militar paquistanesa. A ideia de que ninguém sabia que ele estava ali desafia qualquer análise séria. Esta desconfiança nunca foi resolvida. O Paquistão tem armas nucleares, é aliado da China e, em relação aos Estados Unidos, até pouco tempo atrás,
eram realmente diplomaticamente explosivas essas relações. Porém, com a guerra entre Estados Unidos e o Irã, as coisas mudaram completamente e hoje nós temos um Paquistão que diplomaticamente, inclusive, faz parte das negociações entre Estados Unidos e também o Irã. A segunda consequência, o legado do Team Six. Os operadores que executaram a Operação Lança de Netuno são os mesmos que treinaram as gerações seguintes. Os SEALs Team Six, oficialmente DevGru, continuam operando no Iraque, na Síria, no Iêmen e até dentro do Irã recentemente. E agora, realmente, em 2026, como já mencionei, a Operação Fúria Épica, ativa no Oriente Médio, realmente mostra que provavelmente esses operadores, ou de repente alguns deles, ou seus sucessores diretos, estão aplicando aí a mesma doutrina, estão realmente na linha de frente. Quando eu mostrei a vocês aqui no canal um vídeo dos SEALs desembarcando para resgatar o piloto americano no Irã, o que vocês viram não foi um evento isolado, viram a continuidade de uma doutrina operacional que começou naquele complexo em Abbottabad. A consequência 3, o vácuo que Bin Laden deixou. A morte de Bin Laden não eliminou a Al-Qaeda, criou um vácuo. E vácuos de poder no Oriente Médio não ficam vazios por bastante tempo. Em 2013, o Estado Islâmico, o ISIS, emergiu das cinzas da Al-Qaeda no Iraque. Em 2014, declarou um califado. Em 2023, os Houthis no Iêmen, que têm conexões documentadas com a rede de financiamento que Bin Laden construiu, começaram a atacar navios do Mar Vermelho. E também, agora, a gente observa o Irã, através da sua guarda revolucionária e também de outros ativos, aplicando doutrinas muito semelhantes com a qual a Al-Qaeda utilizava. O homem morreu, a estrutura sobreviveu, e parte desta estrutura está hoje no centro do conflito que você está acompanhando, inclusive neste canal. 15 anos depois, a Operação Lança de Netuno não é história, é pré-história do presente e o capítulo 0 do que estamos vivendo hoje. Então, meu amigo, minha amiga, se você ficou até o final aqui deste vídeo, eu peço para que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe e, claro, deixe aí o seu comentário, o que você acha, e agradeço demais a presença de todos. Valeu!